Bem, partimos agora para o nosso último vídeo, o vídeo de casos especiais de decomposição de movimento. Analisaremos duas situações. Primeira situação, a travessia com o menor tempo que o barquinho levaria para atravessar a margem. E a segunda situação, a travessia com a menor distância que o barquinho levaria para atravessar a margem. Observa comigo nessa primeira situação. Existe um barquinho com uma velocidade de 5 metros por segundo, perpendicular às margens. E a velocidade da correnteza atuando sobre esse barquinho é de 3 metros por segundo. Ele precisa atravessar uma margem que se distancia de 60 metros. E qual o menor tempo que ele gastaria para atravessar essas margens? Observa que, na velocidade da correnteza, ela não atua na mesma direção que a velocidade do barquinho. Logo, efetivamente, o barquinho não sofrerá a atuação dela para gastar o menor tempo possível. Partindo desse princípio, eu posso aplicar a expressão Deus vê tudo e logo saberei qual o tempo mínimo que ele vai gastar para fazer a travessia dessa margem. Preste atenção. Aplicando a fórmula do Deus vê tudo, D igual a V vezes T, isso me diz o seguinte, que se a distância que ele precisa é de 60 metros, com a velocidade de 5 metros por segundo, logo, o tempo que ele vai gastar para atravessar essas margens, no menor tempo possível, é de 12 segundos. Neste sentido, o menor tempo possível com que esse barquinho levaria para atravessar essas margens é 12 segundos. Só que observa, essa não é a distância real com que esse barquinho vai se deslocar, não é? Porque observa, se existe a velocidade da correnteza atuando nesse barquinho que tem uma velocidade perpendicular às margens, logo vai existir uma outra velocidade que é a composição dessas duas, ou seja, a resultante entre elas. Isso fará com que o barquinho tenha o seu deslocamento nessa direção. E ele irá parar mais ou menos aqui. Mas, em relação ao seu tempo, isso não afeta. Por quê? Porque a velocidade da correnteza não está atuando na mesma direção com que o barco está se deslocando entre as margens. Partindo agora para o segundo caso, você vai observar o seguinte. Existe aqui a velocidade do barquinho, de 5 metros por segundo, e sobre ele uma velocidade da correnteza. Agora, essa velocidade do barquinho ela não está na direção perpendicular às margens. Ela está numa direção em que você observa que ela está em diagonal. Para que ele gaste o menor tempo possível, ele deveria fazer a trajetória perpendicular. Assim como a gente viu no problema passado, ele deveria fazer essa trajetória aqui para que ele gaste o menor tempo possível. Pensando assim, observe o que eu quero fazer com você. Se ele precisa gastar o menor tempo possível atravessando essa trajetória, eu posso fazer o seguinte. Eu posso ver quem é minha resultante. Quem é a minha velocidade resultante nesse caso. Observa agora que se eu tenho 3 metros por segundo de correnteza puxando esse barquinho para cá, para que eu possa fazer essa análise sem a interferência desse vetor velocidade, eu simplesmente ponho outro no seu sentido contrário. Neste sentido, eu faço com que esses dois vetores, essas duas componentes se cancelariam e eu só ia ter a atuação desses dois vetores. Pensando assim, se eu fizer uma análise da minha velocidade resultante em laranja, observa, se aqui eu tenho, se esse vetor é 5, esse vetor é 3, logo esse vetor em laranja, esse vetor velocidade é de 4 metros por segundo. Ou seja, para que ele gaste o menor tempo possível, ele deve andar nessa trajetória perpendicular às margens, e o seu tempo seria nada mais nada menos, aplicando a expressão Deus vê tudo, e sabendo que entre as margens existe uma distância de 60 metros, logo vai ser D é igual a V vezes T, sendo D 60 e a velocidade com que ele gasta de 4 metros por segundo, o tempo dele então vai ser 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15. 15 segundos.
E observa que doideira. Para que ele faça a menor distância, necessariamente ele vai gastar um tempo maior. Né? Por quê? Porque a menor distância entre duas retas paralelas é uma que está perpendicular entre elas. Ou seja, para que ele faça a menor distância, você necessitaria colocar a sua velocidade um pouco inclinada. Por quê? Porque com a atuação da correnteza ele seria puxado. E ao ser puxado, ele estaria numa trajetória perpendicular entre as margens, consequentemente ele gastaria um menor tempo possível e consequentemente um maior tempo, né? Mas ele gastaria uma menor distância possível. Com isso, encerramos o nosso assunto de composição de movimentos. Espero vocês